A minha visão é que o Flávio não teria condições de poder apitar o jogo aqui, porque no jogo passado ele expulsou o Henrique no primeiro tempo, o jogo contra o Curitiba, se me parece, contra o Curitiba, ele expulsou o Henrique no primeiro tempo, porque o Henrique colocou o braço no jogador, escorregou e foi no rosto, mas em momento algum o Henrique deu-lhe uma cotovelada no jogador do Curitiba. Então eu falei para ele, você vai para casa, você vai ver. Ele repetiu hoje a mesma frase. Eu falei para ele no intervalo do jogo, o Flávio, tá todo mundo falando que não tá funcionando o VAR, que foi impedimento, isso e aquilo. Ele fala assim, não, quando eu chegar em casa eu vou ver o tape. Porra, mas depois que você chegar em casa vai ver o tape? Que tape que você vai ver? O jogo já acabou? Já terminou o jogo? E outra coisa que não será o mérito do Inter, até porque ele está liderando a competição, é uma disputa de coisas importantes. O Vasco se mantendo na primeira divisão é uma coisa, o Vasco indo para a segunda divisão, a instituição perde dinheiro, perde muito dinheiro. Então acho que o Caboclo tem uma responsabilidade muito grande. Responsabilidade muito grande porque a comissão de arbitragem, sob o comando do Gaciba, eles vêm se equivocando há tempo. O Vasco da Gama teve 18 erros contra o Vasco. Podem verificar aí, 18 erros contra o Vasco. É muito, Gaciba. É muito, Gaciba. E você vem publicamente, você arranja a linha daqui, arranja da linha daqui, arranja a linha dali, arranja a linha daqui. A tua linha não está funcionando como não funcionou hoje. Ela não funcionou. E você vem com desculpa, você vem com uma porção de coisa, de cascata disso, cascata daquilo, que a linha disso, que não sei o quê. Até lá uma vez numa palestra do próprio Vasco da Gama, você mostrou a linha, eu falei, peraí, eu tenho uma placa lá ali que ela não se move, a tua linha, ela está se movendo, mas a placa de propaganda do jogo não se move. E você deve se recordar disso. Então é lamentar que num jogo decisivo você tenha uma arbitragem aonde a coisa que chegou ao futebol para poder melhorar a qualidade do futebol, melhorar a condição da arbitragem, ela só trouxe problema para a arbitragem, tá certo? Prejudicando muitos clubes diversas vezes. Você pode ver que o que é mais discutido é o VAR. O VAR passou a ser o grande jogador do futebol brasileiro. Então acho que o Caboclo tem a responsabilidade, sim, de tomar uma providência com a comissão de arbitragem pelos erros que está cometendo. Ele é o presidente da CBF. Então, se a comissão de arbitragem está cometendo erro, ele tem a obrigação de interferir e saber por que tantos erros estão acontecendo. Foram 18 contra nós. Por que 18 erros assim? Foi o clube que mais foi prejudicado no Campeonato Brasileiro. Tá certo? Então, acho que... E uma coisa que a gente sabe que no futebol é um jogo difícil, um jogo duro, um jogo pegado, um jogo de disputa dura. Um gol desse muda totalmente o panorama do jogo, muda totalmente o panorama do jogo. Ah, mas vocês perderam o pênalti. Pênalti você pode perder ou pode fazer, não tem nem que reclamar do Cano. Eu estou reclamando é que o primeiro gol desestabilizou a minha equipe emocionalmente. No intervalo do jogo, os jogadores estavam totalmente desestabilizados. Totalmente, mas não foi, que aconteceu, que não sei. Não, vamos levantar a cabeça, vamos para lá. Quer dizer, olha só o que o árbitro, que o VAR é um erro, né? Traz de um problema para um trabalho em que você tem que chegar no intervalo, perdendo o jogo, você tem que jogar os caras para cima e tentar motivá-los para que voltem no segundo tempo. Mas com todos os jogadores sabendo, até porque o Flávio falou que esse problema estava existindo, então todos os jogadores chegaram meio que arriados e tivemos que levantar. Lamento muito que a CBF, ela também tem que se pronunciar por que a comissão de arbitragem tem cometido tanto erro. O Caboclo tem que se pronunciar, ele é o presidente da CBF, é a entidade maior do futebol brasileiro, ele tem a responsabilidade de poder mostrar o que está acontecendo, o que tem acontecido, o que está acontecendo, tantas coisas dessa forma no futebol brasileiro. Quem chega agora é o Wellington Campos, da Super Rádio Tupi. Vanderlei, e no jogo do Maracanã também tivemos um gol bastante polêmico a favor do Flamengo, que deu a vitória. Depois você também vai ter a oportunidade até para juntar essas reclamações. O Alexandre Pássaro falou no pedido de anulação da partida. O que você acha sobre isso? Até nesse momento do Vasco.
Eu acho que cabe. O único jogo do Campeonato Brasileiro que não teve o negócio da linha do VAR foi esse contra o Vasco da Gama. E o que o Alexandre falou, aí que me preocupou muito mais, foi o que o Alexandre falou. E que eu falei pro cara, eu acho que é Ricardo, o cara da CBF que estava aqui, que eu falei para ele que me preocupava, que eles são dono de tudo. Me preocupou foi o seguinte, foi eles tirarem a câmera do Vasco, que está há anos aqui fazendo, desde que a Vasco TV está aqui, no mesmo lugar. Por que eles mandaram tirar, alegando que poderia provar um erro deles? Olha só que loucura, aonde nós chegamos. Mandar tirar a câmera porque ela podia mostrar um erro deles dentro do jogo. Então isso é um absurdo muito grande. O Caboclo, você tem que investigar por que eles mandaram tirar uma coisa que funciona no Vasco há muito tempo, por que eles deram essa ordem? Porque não estava funcionando o negócio, então não tem jogo, porra. Não se tem um jogo de futebol, se não está funcionando, não tem um jogo de futebol. Se adia o jogo, passa para outro dia que possa ter o VAR trabalhando coerentemente com as duas equipes. Senão, aconteceu o que aconteceu. Marcelo Baltar, Globoesporte.com. Boa noite, Vanderlei. Arbitragem à parte, eu gostaria que você analisasse a atuação do Vasco. Foi um Vasco que teve mais a bola hoje, mas teve dificuldade para levar perigo, né? Lances perigosos. E como levantar a cabeça aí desse grupo que vem de 3 derrotas e nessa reta final, né, com 2 jogos, faltando 2 jogos para o fim do Campeonato Brasileiro. Tudo bem, Marcelo. O jogo contra o Fortaleza eu fiquei muito puto, porque nós perdemos de 3, mas nós não tivemos uma reação, né? Jogamos um jogo em que o Fortaleza meio que passeou. Esse jogo não. O Inter se defendeu muito bem, um clube que defende muito bem, que se fecha, joga muito reativo, tá certo? E na transição ofensiva, é o líder da competição, mas o Vasco da Gama jogou de igual para igual, amassou o Inter, jogou o Inter para trás e o Inter não teve possibilidade de contragolpe. No finalzinho do jogo lá, acho que foi o Benítez ou o que chutou a bola, mas aí já estava no final do jogo, a coisa totalmente, já praticamente feita, né? Então, aí saiu o segundo gol. Mas eu acho que o nosso time hoje jogou, né, um jogo muito bom, bem equilibrado. Criamos algumas situações, mas estava muito difícil a penetração, estava muito difícil. E você vai pelo lado do campo, e você cruzando a bola, os jogadores do Inter são muito altos. Aí você tem que ir por dentro e tentar, mas aí tem muitos jogadores na entrada da área ali que fica difícil você achar a metida de bola. Tanto é que quando o Benítez achou a metida de bola, ele encontrou o Cano na condição de poder finalizar. Então acho que nós tivemos uma atuação muito boa. E levantar a cabeça é o seguinte, porque a gente entende o torcedor, eu não vou aqui, o torcedor está errado, está nada, está certo. Mas só que faltam 2 jogos, nós podemos chegar a 43 pontos. E não acabou. Não acabou o campeonato. Tá certo? Então nós temos que levantar a cabeça e a coisa pode acontecer. Quantas histórias, Marcelo, você já ouviu falar de que o clube foi 4, 5, 6 clubes na última rodada, tendo que contar com um golzinho de um adversário, com um gol do outro, com uma vitória do outro, com uma coisa do outro. E aconteceu de aquele clube que estava totalmente fora, está dentro. Acho que uma vez foi o Sport que aconteceu isso aí, que no finalzinho começou a comemorar, porque um gol ajudou o Sport a estar na primeira divisão, se manter na primeira divisão. Então acho que, claro que nós estamos chateados, preocupados e eu vou chamar mais uma vez que o Gaciba não venha com conversinha para a imprensa, para dizer que tem linha disso, linha daquilo, que mostrar que isso, aquilo outro, porque está toda a imprensa vendo o quanto de erro está existindo na arbitragem com respeito ao VAR. Então ele vem para público, mas não vem com conversa. Não vem falar conversinha, a gente para enganar, nós somos do futebol há tanto tempo, tá certo? Vem com coisas que mostram o seguinte, não, isso aqui, ó, nós estão dizendo que nós erramos, mas nós acertamos. Isso aqui nós dizendo que nós erramos, mas nós acertamos. Mas não muda a linha de lugar, que nem você mudou comigo, não. Numa pré-eleição, não. Você, numa palestra, não. Mantém a linha no mesmo lugar, não muda. E eu acho que a CBF, o Caboclo,
É um campeonato que ele colocou para jogar, ele tem todo o mérito pelo campeonato. Uma pandemia, é difícil você ter a condição de botar um campeonato. Ele teve a coragem de botar o campeonato e ele tem que vir a público e cobrar publicamente, porque tantos erros estão acontecendo e decidindo os jogos. Cobrar publicamente da comissão da arbitragem, que ela tem que mostrar alguma coisa. Eu acho que é bem por aí. Lucas Pedrosa da Band.